bem-vindos ao Simplescast, a sua casa de conhecimento, onde a gente fala de muitos assuntos da sociologia, filosofia, religião e muitas outras coisas que a sociedade ignora e por isso a sociedade tem ficado cada vez mais burra. E no episódio de hoje, Orlando Lima, senhoras e senhores, palmas! Muito prazer ter você aqui, meu cara. O áudio dele morreu. Aí, voltou? Tá certo. Desculpa, eu tava só falando aqui uma coisa. E aí, galera, é um prazer estar aqui com você, cara. Muito obrigado pelo convite. Isso, pô, um prazer. Retomando os bons tempos de MBL, vamos questionar tudo. Isso, cara. Pô, a primeira vez que eu tô conversando com o Orlando, gente, a gente se conheceu no Twitter, né? A gente tem as nossas divergências, mas no final todo mundo é feliz, pelo menos, né? O final é o mesmo, digamos assim. Com certeza. E ele é colunista da revista Valete, a única revista de direita que a gente tem. E também é pesquisador do MBL e o assunto que a gente vai falar hoje é bem polêmico. Mas antes, se apresente um pouco mais, Orlando. Bom, você já fez uma boa apresentação. Sou colunista da revista Valete, estou até aqui com um exemplar dela. Essa aqui foi a edição 01, né? A gente tem a edição 00, essa aqui é a edição 01. Somos o principal empreendimento intelectual e cultural da direita no Brasil hoje. A Valete, a gente conta com nomes como Alexandre Borges, Francisco Raso, Paulo Cruz, eu, o professor Ricardo Almeida, o Renan Santos, Israel Russo. Olha, assim, se eu for falar todo mundo que está escrevendo hoje para a revista Valete, vou passar o resto do dia aqui falando. Eu só não gostei o nome do Renan Santos. De resto, tudo bem. O Renan Santos é uma das pessoas mais inteligentes e íntegras que eu conheço, tanto na política quanto fora dela. O Renan Santos é de fato uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu não vou entrar na treta do MBL, não. Tive chances de... fui para São Paulo agora, esse ano, em março, e assim, conversar com o Renan foi uma baita experiência. Uhum. Ele estava escrevendo um texto que saiu na edição seguinte a essa, né? Saiu na edição 02. Um belíssimo texto, inclusive, falando sobre cultura, né? A nossa questão de a cultura brasileira e como a gente tem uma certa inflexão com culturas estrangeiras, alienígenas, a nossa. E assim, o texto dele ficou belíssimo, foi uma crônica belíssima. Você é de Portugal, então esse negócio de eu sou brasileiro. Você é brasileiro e tá em Portugal. Moro aqui. Isso, eu estou em Portugal, estou estudando aqui. Eu e minha esposa, a gente veio, se mudou em 2021. Foi 2021 que a gente se mudou, não foi? Em 2021 a gente se mudou para cá e estamos aqui, por enquanto, estou estudando, etc. E sou pesquisador do Clube MBL. O Clube MBL, que é também outra iniciativa do nosso movimento, que lá eu sou responsável pelos relatórios. Hoje eu participo tanto organizando relatórios de outras pessoas, eu ajudo a organizar, né? Chamo as pessoas para escrever, etc. Tento fazer os índices e escrevo. Tanto que um dos principais temas que a gente vai lidar aqui hoje foi inicialmente um relatório meu, que é sobre o complexo industrial transgênero. Tá, gente, seguinte. Esse é um assunto que vai ser muito polêmico, provavelmente. Não significa que o Simplescast concorde com as ideias dele. Eu concordo. Ai, que filha da mãe. Tá bom, vamos dizer assim, eu concordo também. Já que o Ahmad já está falando, eu também concordo. Não significa... Mas caso alguém vá processar, você fala bem assim, o cara que tá em Portugal pode receber o rojão, né? É que, mano, mexer com esses tipos de assunto hoje em dia é muito complicado, cara. Então, sei lá, dá um medinho. Só que, mano, sei lá, eu tenho até medo de perguntar as coisas. Manda uma introdução aí e a gente vai seguir na bagagem. Indústria... Então, Lucas... Indústria o quê mesmo? De fato... Complexo industrial transgênero. Olha que bagulho... Até o nome é complicado, mano.
Bom, de fato é algo que a gente pode falar que dá medo, etc. Porque eu mesmo já entrei em alguns debates com pessoas que a gente pode considerar como militantes do movimento transgênero, né? É o caso da Mari Valentim, que é do Livres. Ela é uma liberal, mas é uma pessoa transgênero É aquela do do movimento Twitter? liberal. Eu vejo você brigando É direto. alguém. Então tô ligado quem é. Ela, ela é uma pessoa de direita, etc. Apesar de ter votado no PT, né, ela se considera alguém de direita. Bem, perceba, eu acredito, sem querer, e eu sempre me preocupo muito com isso, porque eu não quero que chegue um ponto de desumanização das pessoas. Eu não quero que chegue um momento de desumanização do nosso interlocutor, né? E quando a gente está lidando com o complexo industrial transgênero, a gente não está lidando somente, e isso que é importante a gente ter em mente, que a gente não está lidando apenas com esse complexo industrial, com essa mega indústria, com as big farms, não é só isso, a gente está lidando com pessoas, com vidas. São diversas famílias que foram destruídas por essa ideologia perversa, que é perversa e é violenta, né? Destrói não apenas vidas, não destrói apenas famílias, mas também destrói o indivíduo que passa por essa mudança de sexo, que está permeada por essa ideologia queer. Porque é uma ideologia que leva, em última instância, a você romper com você mesmo. É um rompimento consigo. Ainda ontem no Spaces eu peguei um conceito lacaniano da psicanálise de Lacan, que é o gozo, né, a jouissance. E o que seria a jouissance para Lacan? A jouissance é o gozo impossível. É o prazer que só pode ser feito a partir de algo que parece que está sempre a uma distância de você. O seu prazer não está naquilo que você tem, mas naquilo que você não pode ter. E o fato de você não poder ter é que te dá esse prazer. É complicado, né? Pois bem, de certa forma, a gente tem hoje uma situação, um curto-circuito dentro da ideologia transgênero, que é o gozo de você querer ser algo que você não pode ser, mas você só atinge isso o buscando, né? E aí a transgeneridade é isso, ao mesmo tempo que é uma castração de quem Então você realmente é. Diretamente ligado à psiquiatria, psicanálise, eu não sei como é que poderia chamar. Sim, e é isso que eu defendo. Eu defendo que, apesar da OMS não considerar mais a transgeneridade, a disforia de gênero, né, uma doença, eu acredito que essa decisão da OMS foi uma decisão política e que prejudica as vidas das pessoas que sofrem com isso. Cara, é que assim, tem um meme que eu e o Ahamad gostamos muito, de um estudante de medicina revoltadíssimo com a indústria transgênero. E, nossa, o cara fala, não sei o que, de conceitos médicos, e você quer falar de mim, de livre escolha e não sei o que. Mano, depois eu te mando, mano. É muito engraçado esse meme. No WhatsApp, pra você ver o contexto. Ai, cara, chega a ser idiota, chega a ser o idiota, sabe? Chega a ser mesquinho, chega a ser estúpido. O nível que essa galera tem pra tentar justificar as taras pedófilas que essa galera tem. Porque você negar isso é você ser um primata do caralho que literalmente nunca abriu um registro criminal mundial anual de pedofilia. Porra, você acha que é coincidência 45% dos casos, 45% serem realizados por 2% da população? Caralho, bando de pedófilos, sodomita, filha de uma puta, nojento, estúpido, animal, arrombado, luciferino, demoníaco. Caralho, cara, os caras não tem mais o que inventar, velho. Os caras negam tudo. Os caras têm coragem de negar a porra da biologia, da merda da ciência. Essa vagabunda
que escreveu essa merda desse livro, que esse travesti arrombado do caralho vai criticar conceitos médicos. Médicos! Abre um livro de filosofia e vai estudar ontologia, sua piranha! Sua piranha! Se você não consegue ter um conceito interrelacional de autoidentificação com o seu corpo, é porque você tem um desvio de personalidade! Porque a merda da sua consciência tem uma relação específica e direta com a formação do seu corpo. Isso é dualismo heliomórfico, sua piranha burra! Corte rápido. Faca. É Tramontina. Muito confuso toda essa parte do subconsciente com o corpo que você nasceu. Parece que é muito desconexo você se voltar à sua origem. Se revoltar contra a sua origem, na verdade, eu quis dizer. Mano, é um negócio absurdo. A pessoa tá rejeitando a própria natureza humana. E agora o Amad, ele conseguiu resumir muito bem. É de fato uma rejeição à natureza humana. Eu vou fazer aqui uma pequena digressão, talvez dê uma viajada, né? Então, mas vamos pegar aqui o período das luzes, o iluminismo. O que o iluminismo de fato queria? Ele foi o culminar da morte da autoridade. O iluminismo é o culminar da morte da autoridade. Por quê? A gente tem a morte de Deus dentro do iluminismo a partir da racionalização extrema da vida humana, ou seja, tudo está dentro de um plano cartesiano da racionalidade, e a gente tem o que a gente pode falar sobre nerfou o poder político com o fim da monarquia, né? A monarquia acaba, e aí você tem toda... A gente pode colocar ali do que houve... É século XVII que começa o iluminismo, mas a gente vai ter que dar um avanço para o século XVIII com a Revolução Francesa, né? Porque talvez seja a Revolução Francesa assim, o grande cume de todo esse processo. Você tem deposição de monarquias, e aí até que chega o século XX, e após a Primeira Guerra Mundial, as monarquias são derrubadas e trocadas por repúblicas. Por que isso acontece? Durante 3 séculos, você simplesmente mudou toda a história da humanidade, toda a organização política da humanidade. Porque a gente busca, nos últimos 3, 4 séculos, a elevação do indivíduo a um papel de motor da história, né? O indivíduo como esse ator político da história. Uhum. E o exemplo máximo disso é o transhumanismo. O transhumanismo traz isso. É você querer se voltar contra a própria humanidade, se voltar contra si mesmo, se voltar contra qualquer tipo de sociabilidade, porque o sexo biológico, você nasce com aquilo. E aí a ideologia de gênero, como... eu não gosto muito desse termo, ideologia de gênero, eu prefiro falar sobre ideologia queer, mas ok. A ideologia queer / gênero, ela diz o seguinte: o gênero é uma função social que pode derivar do sexo ou ser divergente dele, né? Então, perceba, vamos aqui fazer um exercício de tomar isso como verdade. O gênero é apenas uma performance social que pode derivar do sexo. E isso, então, seria a coincidência entre o sexo biológico, aquilo que você nasceu, e a forma como a sociedade enxerga você, te valida, e você reflete isso performando aquele gênero. Isso deveria ser a regra, essa é a norma. Aliás, de fato a sociedade ela tem que enxergar você como você nasceu, só que o que tá acontecendo é subjetivizar... Nossa, que palavra ruim de falar. Mas acho que deu pra entender. Esse negócio de gênero. Tipo, de fato você tem o seu sexo biológico, mas o seu gênero não se aplica a ele. Exato. E aí é o ponto que eu acho que é interessante da gente colocar, que é o seguinte: por que
o seu gênero, que deveria ser a forma como a sociedade te valida, e você reflete isso para a sociedade, validando essas relações sociais, ao performar o seu gênero de acordo com o seu sexo, por que que houve essa quebra? É simples. A sociedade como um dia existiu, hoje já não existe mais. Temos hoje uma sociedade, o que antes era sociedade, hoje é um agrupamento de indivíduos atomizados. Cada vez mais somos átomos, sem relação com aqueles que nos cercam. Caraca. A gente, mais uma frase que eu disse ontem no Spaces e pode ser usada hoje, é o seguinte: a gente está chegando próximo à distopia da Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, não de forma distópica, mas quase que como um realismo brutal e, para ela, positivo, disse certa vez que a sociedade não existe, o que existe são os indivíduos. Né? Eu acho essa frase uma bobagem, mas a gente está chegando nesse ponto a partir de uma distopia, a partir do transgenerismo, que seria a transgeneridade, tudo que vem acompanhado dela, e todas as outras pautas da cultura woke, que vão ajudando a quebrar a sociedade. É uma pauta, eu não sei se você é liberal ou conservador, dá pra responder isso aí rapidão? Sim. Eu me considero um pouco mais para lá de conservador. É, porque isso que eu ia falar então. É uma pauta muito dentro do conservadorismo, o tradicionalismo da sociedade, digamos assim. E Sim. a ordem dos coletivos, né? É difícil você individualizar todo mundo. Apesar que as liberdades individuais existem. Mas ainda assim não dá pra selecionar todo mundo como de fato fosse único. O que eu tenho de visão, pelo menos, de sociedade, é que ele é um corpo vivo, né? E cada um tem o seu papel na sociedade. Então não dá pra aplicar essa individualização. Então, cara, faz sentido atomizar a sociedade e fazer com que ela perca significado. Porque aí a indústria woke, acho que dá pra falar assim, fica muito mais fácil de trabalhar. E a gente tem que pensar isso de um ponto de vista seguinte. Nós que somos da direita, durante muito tempo a gente teve uma visão muito positiva sobre o mercado, como se o mercado fosse quase que salvar a humanidade. Exatamente, né? A única instituição que sempre vai funcionar, etc., e que vai conseguir levar todos nós à prosperidade é o mercado, através do livre mercado, do capitalismo, etc. E eu sempre tive, como todos sabem, sou egresso de fileiras marxistas, né? Minha primeira formação intelectual é marxista. Então, eu sempre tive uma visão crítica quanto a isso. E hoje, na direita, eu tenho uma visão ainda mais crítica, por um outro lado. Porque eu acredito que a maior força que se tem para promover essas pautas vem exatamente dos grandes capitalistas. Vem daqueles grandes mega empresários, mega banqueiros, mega financistas que controlam, de fato, os mercados. Eu gosto como o Orlando vai na contramão de tudo. Porque, de fato, o mercado, a gente sempre teve aquela visão de que o mercado somos todos nós, agindo ali e tal, mas o mercado hoje concentra-se, e aí é uma questão que a gente tem que pode concordar, discordar nesse ponto, que não é algo cientificamente batata, né? Que é o seguinte: o livre mercado leva a uma concentração em oligopólios, etc., em poucos atores. E o mercado hoje são esses poucos players. E aí a gente vai pegar, por exemplo, quem financia a pauta transgênero. Você tem, obviamente, George Soros, todo mundo sabe, isso aí a Open Society Foundation é financiadora, avalizadora dessa pauta aí há muito tempo e de outras pautas piores. A Martine Rothblatt, certo? A família Buffett, com um dos homens mais ricos do mundo e um dos principais homens do mercado, que se chama Warren Buffett e o Peter Buffett. Temos ainda o Rick Wayland, temos a Apple e temos tantas outras.
Perceba Isso. que aqui eu estou falando sobre grandes players. Sim. Sobre os grandes players. A Apple, por exemplo, talvez seja a empresa que mais despertou fantasias liberais do mundo. Porque teve aquela fantasia de ter saído de uma garagem e ter se tornado a empresa mais valiosa do mundo. Né? Uhum. Então, a gente está falando sobre algo que mexe diretamente com certas coisas que acreditamos profundamente. E são eles que financiam hoje. Em boa parte, uma sociedade atomizada é uma sociedade que consome e que não questiona. E que ainda que questione, porque nós temos uma sociedade que de fato questiona muito. Hoje, com as redes sociais, todo mundo sabe questionar muito, mas não tem poder organizativo. Não tem um poder de organização para poder ferir essas estruturas de poder. Uhum. De modo que... Porque, de fato, todos esses grandes players, eles manipulam fácil a sociedade, digamos assim. E a gente não apenas aceita, como a gente gosta. A gente Sim, continua... com certeza. Sabe? Assim, É um game. se a Aqui Apple gente tá quiser me jogando dar um esse game. iPhone, eu vou recusar? Não vou, mano. Exato. É muito dessa base do assim... ok, o meu filho talvez amanhã minha filha seja assediada no banheiro porque vai ter um homem trans lá dentro. Dentro lá da escola, se minha filha for branca, pode apanhar por conta do Black Lives Matter, que impõe essa guerra racial. Uhum. Se meu filho for branco e hétero, ele vai sofrer também, porque tem toda uma ideia contra ele, que ele tem privilégios e tudo mais. Ou se meu filho for negro, vai ter também tem hoje um recrudescimento de um ódio racial também dos brancos para com negros. Então você percebe, a sociedade está toda dividida assim. Mas, pô, eu tô com um Tesla tão bom, cara. Eu tô com um videogame novinho na minha mão. Meu Xbox está aqui tinindo. Por que eu vou me preocupar com a forma como a sociedade está indo? E aí a gente tem um outro ponto, que é a política de fronteiras abertas. Aqui na Europa tem esse problema que é muito grave, da migração descontrolada, etc. Aí você pode falar, mas você é um imigrante. Sim, eu sei, mas eu também sei do problema que existe por conta da imigração. Uhum. Uma coisa não invalida a outra. E assim, é muito que, se minha sociedade colapsar, basta eu ir para outra sociedade. Quando tudo estiver colapsado e nada mais sobrar, a gente continua vivendo nas ruínas. É mais ou menos isso que a atomização também nos leva. Né? Caraca, o Zancap agora vai ficar louco. Bom, com certeza. Mas você acha que tem algum objetivo, né? Assim, obviamente tem um objetivo por trás disso, mas qual você acha que é o objetivo desses grandes players financiando todo esse tipo de coisa? Vamos lá, tem dois pontos. Um seria a gente falar que eles querem ganhar muito dinheiro com isso. De certa forma, sim, muitos estão ganhando muito dinheiro com isso, mas também tem gente perdendo dinheiro. O Alexandre Borges acabou de mandar no grupo da FET, uma coisa legal, assim, que a Bud Light, que é uma cerveja da Budweiser lá nos Estados Unidos, fez uma campanha com um transgênero e foi a pior campanha de todas e teve agora um prejuízo, salvo engano, em 27 milhões quem lacra não de lucra. dólares. E a empresa continuou com a campanha, não quis voltar atrás. Exatamente esse é o ponto que eu quero chegar. A gente tem uma ideia de que as pessoas estão fazendo isso porque querem lucrar muito, porque estão dispostas a ganhar dinheiro com a nossa desgraça. A gente tem que ter em mente também que eles estão dispostos a perder dinheiro com a nossa desgraça. Há muita gente preparada para tomar prejuízo, para terminar o ano no vermelho. Tem muita empresa milionária preparada para isso, para ver essa pauta avançar. E aqui vai um ponto, vamos fazer aqui uma digressão novamente agora para uma definição de um autor marxista, que me foge o nome agora, mas que ele faz uma diferenciação interessante entre regulamentação e regulação. São dois conceitos muito diferentes,
e que devem ser essenciais para nosso entendimento do que há aqui agora. A regulamentação vem a partir do Estado, quando ele passa alguma norma, passa alguma lei, passa algo desse tipo, né? A regulamentação é uma força normativa a partir do Estado que vai te colocar para te obrigar ou te desobrigar ou te proibir de fazer algo. A regulação acontece em um outro nível. Acontece no nível cotidiano, horizontal, conosco. É quando empresas, ou mesmo o Estado, ou uma série de grupos trabalham para que a dinâmica social seja mudada e tenha novos paradigmas, certo? E qual é a minha ideia? Eles estão dispostos a perderem dinheiro para que esses novos paradigmas sejam estabelecidos e, de fato, tenhamos uma nova regulamentação do social. Temos uma nova regulação da nossa dinâmica social. Dá para social. chamar isso tipo de agenda progressista? É uma agenda progressista. É uma engenharia social a partir de uma visão progressista. Entendi. E assim, a gente tem que também entender que é irreconciliável para eles o recuo. Eles não estão dispostos a recuar. Eles acreditam que já demorou demais para avançar, que o mundo é muito atrasado, que quem acredita em Deus é atrasado, etc. Hoje eu estava até revivendo uma discussão que eu tive uma vez no Instagram, que alguém curtiu esse comentário meu, quando teve a Jornada da Juventude aqui em Lisboa. E estavam todos empolvorosos, porque ia ter um palco de 5 milhões de euros montado para o Papa e etc. E eu falei, vamos lá, são o quê? 5 milhões de euros que vão ser gastos? Você acha que isso é muito? A Igreja Católica fundou Portugal. Portugal só existe porque os templários fundaram Portugal. Não existiria sem a Igreja Católica. E acho que 5 milhões de euros é muito. Eu falei, é uma visão tão materialista que chega a ser boba. Mas ainda vamos falar bem assim, não, mas é um gasto muito alto mesmo, tal, a gente está passando por um período de recessão. No Brasil, em 2016, quando houve a Jornada Mundial da Juventude, o retorno financeiro que teve foi na casa dos 2 bilhões. Foi isso que a Jornada Mundial da Juventude gerou para o Brasil. Deu um retorno de 2 bilhões de reais. Isso em euros, e a gente vai descontar qualquer coisa aqui, sem contar inflação, sem contar nada do tipo, dá 360 milhões de euros em média. Então, o pessoal está reclamando que vai gastar 5. O pessoal está reclamando que vai gastar 5. O retorno que a igreja poderia dar para cá superaria isso muitas vezes. Agora, perceba, o ódio não é contra o gasto que a igreja iria fazer. Não é um ódio simplesmente contra um chefe de Estado. É o ódio contra a Igreja Católica. Ou, em última instância, é uma revolta contra Deus. Há uma vontade desmedida entre os progressistas de tentar matar a todo custo qualquer crença em Deus. Qualquer crença naquilo que é transcendente a nós. Matar tudo aquilo que não está alicerçado tão somente no vil metal. O objetivo é a máxima secularização para aumentar ainda mais o consumismo, digamos assim. E eu vou além. Eu acredito que, mais do que o secularismo, a verdadeira religião do globalismo se chama ecumenismo. Ou seja, essa suruba de religião que tem, sabe? Você tem uma igreja católica aqui, mas o bairro é só de muçulmano. Então, assim, esse tipo de suruba religiosa que existe, que acaba gerando tem um livro chamado False Down, da Le Pen, que fala sobre o tipo de seitas, ocultismo, etc., e algumas religiões neopagãs, e fala uma coisa interessante, que é essas novas religiosidades ou formas de espiritualidade não religiosas, porque religião entende-se uma ligação com o que é transcendente, né? Já a espiritualidade não. Espiritualidade é algo muito subjetivo, que são aquelas pessoas que fumam maconha e acham que tá... a pessoa vai lá, toma um chá de cogumelo e acha que tá vendo Deus. Ayahuasca. A pessoa tá tendo uma alucinação e acha que tá... exatamente. Esse tipo de coisa é a religião
é a religião global hoje. Uhum. É essa junção da Mãe Terra com o Maomé, e o Maomé com o Exu, com o Iemanjá, toda essa pataquada que isso não cria O civilização. Ahmad, ele é Apenas- islâmico, mas ele gosta muito de explorar todos esses cenários Eu gosto de aprender neo-religiosos, bastante. principalmente ocultistas. Então, acho que ele Nossa, sou entende bem do que apaixonado ele por fala. esoterismo. Você é Sou muçulmano? muçulmano. Eu espero que você não vá para um país muçulmano e fale essa merda que você gosta de explorar Não, essas com coisas, para certeza. você não volta, né? É. Não, mas assim, brincadeira à parte, eu acho isso tudo terrível. Tem um rapaz mesmo que é do MBL, que ele tem essa ideia de... É um militante do MBL e tal, gente boa, Thiago. Só que ele tem essa ideia assim sobre... nem falo sobre esoterismo, ele fala sobre ocultismo e tal. Para mim, isso é tudo uma bobagem. Fantasia, Não que na eu não real. acredite que existe... Não que eu não acredite em coisas ocultas, em magia negra, etc. Eu acredito. Só que eu acredito que a única forma de verdade está em Cristo. Mas, enfim, isso aí é um outro Cara, só ponto. te cortando rapidão. Aliás, não, a gente basicamente tá voltando ao assunto. É que as pessoas agora, elas, como você disse, tá tendo essa suruba religiosa, que os caras estão pegando Jeová, pegam Alá e pegam outras religiões e misturam como se fosse tudo uma só. E distorce de forma subjetiva pro seu paladar. Sim. É porque, assim, hoje em dia tem também um ponto que você já deve ter visto, todo mundo tenta interpretar a Bíblia, não do jeito que a Bíblia... Não aquilo que a Bíblia escreveu, mas uma forma que aquilo se encaixe no seu modo de vida. Né? As pessoas tentam fazer assim, não sou eu que tenho que mudar por conta de Cristo. Eu acho que dá para adaptar Cristo ao meu modo de vida. Adaptar a Bíblia, Então, nossa, mano. O tanto que eu já ouvi e a isso, pessoa vai cara. ali adaptando. E assim, muita gente fala bem assim, mas a religião pode ser uma coisa para... uma das piores coisas tem duas coisas que eu acho terrível e que denota muito gente de QI baixo. Uma é quando a pessoa fala bem assim, religião não se discute. Isso aí é coisa de gente de QI baixo. A outra coisa que é opinião, cada um tem a sua e você tem que respeitar. Essa Fechada, segunda frase, completamente. É aquilo. Essa segunda frase é de gente que não consegue fazer um ó com um Não, copo. assim, Você coloca um copo acima da pessoa fazer um ó, a pessoa tem dificuldade. eu vou na sua contramão. Eu acho que opinião tem que respeitar, mas algumas opiniões são burras. Sim, mas o que eu tô falando tem gente que fala esse tipo de frase, que assim, cada um tem sua opinião e tu vai ter que respeitar, isso, aquilo, outro. Eu acho isso coisa de gente burra. E até porque uma vez eu vi o Reinaldo Azevedo falando uma coisa. Nossa, levei Reinaldo pra vida, que é o Azevedo. Ai, vai doer, vai doer. Não, mas ele falou uma coisa interessante, na época que ele ainda gostava de falar coisas interessantes. Tá bom. Ele falou que não pode. Tudo bem, eu tenho uma opinião sobre eu estudei muito, tenho uma opinião sobre um determinado fato. Você nunca ouviu falar sobre aquilo, acabou de escutar, e também tem uma opinião sobre aquilo. Por que eu vou dar o mesmo peso para a opinião de alguém que acabou de escutar sobre aquilo e já tem uma opinião em relação a outra pessoa que estudou muito sobre aquilo? Não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. A pessoa que não estudou sobre um assunto e opina sobre aquilo tem que ser ostracizada, tem que ser colocada de canto, assim, falar, meu amiguinho, por favor, fica aqui no seu canto, senta e cala sua boca. Depois você vai aprender, vai estudar, vai aprender e vai entender e vai poder dar uma opinião. Mas hoje em dia também é muito difícil você falar isso, porque falam sobre capacitismo, né? Se você fala assim, não, a pessoa não... fulano é burro, a pessoa vai lá e fala bem assim, mas essa é uma opinião capacitista. É capacitista mesmo, pronto. E você também é burro por falar capacitismo. Isso é incrível, parece que cada vez mais é uma coisa nova, né? Obstáculos novos, né? Que a sociedade vai criando. Ai, mano. Capacitismo. A gente... Vários ismos estão sendo formalizados para... porque eu acredito que há uma mudança nos últimos 15 anos, aqui voltando a fazer uma análise mais séria, nos últimos 15 anos,
houve uma mudança no que a gente entende como ator da história, como motor da história, né? Que sai do indivíduo, como eu falei, o iluminismo traz essa questão do indivíduo, só que ele sai do indivíduo propriamente para ir para um outro ponto, que é para a vítima. A vítima se torna o motor da história. Não à toa, em alguns países como o Canadá, você não vai falar assim, por exemplo, onde você nasceu, Simplício? Me fala aí onde você nasceu. São Paulo, mano. São Paulo, né? Aí mas você não responderia isso. Se alguém perguntar de onde você é, você tem que responder. Meu nome é Lucas Simplício e eu sou de tal, eu sou advindo da terra indígena tal, que foi suplantada por São Paulo. Você entendeu? Mano, Nossa. que complexo. Não, o Canadá tá virando Não, o Canadá refúgio tá progressista. estranho. Não foi lá que um cara foi multado porque ele tava sentado de perna aberta? Acho que no ônibus. Foi. Ele foi multado por isso. Eu não sei se isso aconteceu lá, mas o caso que aconteceu no Canadá e para mim foi muito chocante foi o do estudante que falou, se recusou a falar um pronome neutro e questionou sobre a questão da transexualidade na escola. Foi suspenso durante 1 ano de estudar e, após querer voltar a estudar, foi preso. Né? Então, assim, o fato de você não falar o pronome te faz ficar 1 ano, perder 1 ano de ensino regular. Não, cara, eu já vi tipo, diversos casos de estudantes que, tipo, teve que sair da sala porque tava escrito com uma camisa Jesus é rei, ou Jesus salva. Ou mesmo tipo, um estudante do ensino fundamental, que eu acabei de ver esses dias, tanto que ele foi até depor isso para as autoridades da escola, que ele foi suspenso porque ele tava escrito que na camisa dele tava escrito que só existe 2 gêneros. Então ele teve que sair da... Aí agora o professor com a camisa do Che Guevara, bonezinho cubano, pode. Ah, de boa. Assim, eu nem entro muito nessa parte assim, porque eu acredito que se o professor quiser usar a camisa do Che Guevara, cara, eu sinceramente não sou contra. Eu até gostaria que os professores fossem mais claros sobre sua preferência política, porque tentam colocar a preferência política de forma muito arrefecida, já na forma que vai te ensinar. Assim, de fato, não tem por que eu proibir o professor de usar isso, mas agora você proibir os outros porque não tá dentro da sua agenda progressista, mano, é ridículo. Esse que seria meu ponto. E aí a pessoa pode usar a camisa do Che Guevara, mas se eu usar assim, que apenas there is 2 genders, né? Existem 2 gêneros. Se eu colocar isso na minha camisa, pronto, meu amigo. Perdeu o curso. Eu vou ser suspenso, demitido, exatamente. Então, esse tipo de coisa é bizarro. E o Brasil é um país que vem discutindo nos últimos anos algumas coisas que beiram assim o incompreensível. Tipo aquela discussão do Monark sobre a primeira emenda americana, e tentar falar sobre, eu acho que até nazistas podem falar no Brasil e tal. O Monark está querendo que o nazista tenha capacidade de falar no Brasil, sendo que nem o pai de uma criança está tendo o direito de falar contra a ideologia de gênero que é ensinado ao seu filho, sabe? Então você percebe que as pessoas estão sempre tentando fazer uma abstração tão grande sobre a luta que vai ser feita, que não consegue ver algo que está acontecendo hoje. Tudo bem, você quer que os nazistas tenham vez de falar, mas antes não seria interessante que esse aqui, um pai de uma criança que vai se posicionar contra a ideologia de gênero, ele possa falar? Deveria ser esse o foco. O foco deveria ser esse aqui, o pai. Não o fato de um neonazi falar. Eu estava conversando com um professor. Vai caçar banana. Eu conversando com um professor quando eu fui na manifestação agora recente, que ele é um professor da escola pública, só que ele vai muito na contramão das coisas que o Estado pretende ensinar, digamos assim. Uma coisa que ele me falou muito, que me tocou muito, na verdade, que o Ahmad mandou aqui. Que ele falou da camisa, eu lembrei dessa camisa que fala que tem mais de 2 gêneros. Mas olha ali, ó. Cadê? Eu não consegui ver a camisa. Tava no Skype. De novo,
É. Mas aí você olha os gêneros que Uma parada que ele me servem. falou é que a escola ela tá com um papel maior em educar os filhos do que os próprios pais, porque os pais meio que estão terceirizando esse papel que deveriam ser deles. Então, os principais papéis da sociedade, eles estão se desvirtuando, digamos assim. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Um tempo atrás, acho que lá para a época do impeachment e tal, a gente teve bastante debate sobre isso no Brasil, sobre a questão do homeschooling, né? Eu queria entrar nessa pauta também, do homeschooling. É isso. E eu tava pensando um dia desses com minha esposa, porque, por exemplo, se eu falar com o meu filho, vamos lá, se um pai americano chega pro filho e falar bem assim, son, there are two genders, né? Se ele falar isso pro filho, ele vai chegar na escola e vai ter algo totalmente diferente. Uhum. E você não pode falar nada quanto a isso. Você sequer vai saber. Você vai saber quando? Quando seu filho tiver de cabelo rosa e com essa camisa dizendo que assim. Quando ele for pra liberdade, junto com umas galera. milhão de piercing, raspado do lado. Exato. Só que nos Estados Unidos, o pai pode falar isso, there are two genders, porque ele vai poder colocar o filho dentro de casa para aprender com os professores que ele contratou. Uhum. No Brasil isso não pode, isso não é possível, porque no Brasil as nossas crianças são estatizadas. Elas estão sob a posse do Estado. Ainda que elas sejam ensinadas em uma escola privada, a matriz curricular da escola privada vem do MEC para lá. Não pode ter algo que fuja daquilo que o MEC permita. De modo que nossas crianças estão, nesse momento, sob posse do MEC. Sim, totalmente. A consciência de nossas crianças não está mais dentro de nossas casas. E aqui é um outro ponto, que eu até falei um dia desses no Análise de Sinais. Renan me ligou, né, para participar do Análise de Sinais. E aí eu falei um ponto que, assim, porque eu escrevi um outro relatório sobre a influência das redes sociais na geração Z. E aí tem um outro ponto que é o seguinte. Sabe por que as redes sociais influenciam tanto assim? E porque a escola influencia tanto assim? Porque a ideia de liberdade sexual e de direitos iguais, etc., fez a mulher, e aqui é o caso que eu vejo aqui em casa, a minha mulher trabalha muito, muito. Principalmente porque como eu estudo, né? Alguém tem que trabalhar, porque o vagabundo está estudando. O vagabundo está estudando, ele tem que trabalhar. Mas boa colocação. É algo que existe, que assim, a mulher se tornou uma parte que ela não é mais para cuidar de criança, o que a gente já está falando. Pronto. O negócio agora é quando cuidar de engravidar, pet. Exato, só que a gente já falou. Quando a gente for ter filhos, e a gente quando ela for engravidar, não vai existir isso. Vai ser eu trabalhando e ela vai ficar dentro de casa, pelo menos durante um período, para poder cuidar exclusivamente da formação inicial dos nossos filhos. Porque a formação inicial é muito importante. Se você deixa a formação inicial da criança na mão de uma creche, na mão de um cuidador, na mão de uma pessoa terceira, que você sequer sabe o que aquela pessoa defende, acredita, pensa, a cabeça do seu filho vai ser um Frankenstein. Nossa, sim. Vai estar lotado de retalhos. Por isso até que eu concordo com esse negócio de homeschooling, e talvez eu vou até além de escolas denominacionais ou confessionais. Que, assim, sem que o MEC vai interferir no currículo dessa escola. Porque, cara, aí você tem a certeza que seu filho tá num lugar que você conhece de fato, que você enxerga aquele lugar como a sua mente foi projetada, digamos assim. Então, sei lá. Tem o caso hoje da Liceu Pasteur.
Você é de São Paulo, você deve conhecer a escola Liceu Pasteur. É uma escola muito cara, né? É uma escola franco-brasileira, etc. E a Liceu Pasteur, ela tem em seu quadro de professores o Gaio Fato. Gaio Fato? O bigodudo comunista, bigodudo. Ah, sei. Pronto. Ele é professor da Liceu Pasteur. Significa que mesmo uma das grandes escolas do Brasil, seu filho, você coloca seu filho lá pensando que seu filho vai sair de lá muito bem preparado para o mundo. E quem está ensinando seu filho é o Gaio Fato. Irônico ele tá lá, não? É irônico e não é, porque na cabeça deles eles estão ocupando espaços, etc. Irônico são os pais da Liceu Pasteur, dos estudantes da Liceu Pasteur, permitirem isso. Irônico alguém que paga o valor que paga de mensalidade permitir que seu filho seja ensinado pelo Gaio Fato. Porque além de burro, que ele é de fato alguém burro, ele é uma pessoa que ensina tudo de pior para a criança. Sim, sim. Então, assim, a gente está falando de um país que, independente da onde você coloca seu filho vai estar rodeado de professores e de assuntos que são terminantemente contra uma sociedade saudável. Eu tô para discutir com o professor que eu mencionei antes sobre esse negócio do sistema educacional, porque, digamos assim, eu sou presbiteriano. Eu gostaria que meu filho estudasse numa escola conservadora presbiteriana. Não existe. É uma Sr. Mackenzie, mas Mackenzie é muito longe, muito caro. Mas, pô, a Hamad, você não gostaria que seu filho estudasse numa escola islâmica? Gostaria, com certeza. Esse é um negócio que eu penso. Se um dia eu tiver filho, acho que eu mudo de país, porque eu não coloco na escola pública aqui de jeito nenhum, cara. E eu e o Hamad, a gente era da mesma escola pública, então a gente estudou junto. A gente sabe o que é ter um professor de geografia que entra com o bonezinho de Cuba. Que entra com o boné de Cuba, faz a sala ficar em um círculo pra ler a Revolução dos Bichos. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu tive um professor de geografia que era budista, né? E ele foi um dos melhores professores de geografia que eu tive. Isso ele falou comigo, nem vou saber quando foi assim a data, sei lá, 2010, por aí. E ele até falou uma coisa interessante comigo uma vez, que era o futuro do mundo, ele acreditava que ia ser dissolver o Estado-nação e se formar grandes blocos, né? Os blocos geopolíticos e tal. E até pouco tempo atrás, sei lá, antes da pandemia, isso parecia que não ia acontecer. Você não estava vendo, o próprio BRICS estava muito fragilizado. Né? A Europa estava fragilizada, a União Europeia estava fragilizada. Houve o Brexit aqui. Qual foi o país que estava solicitando a retirada da União Europeia mesmo? O Reino Unido? Saiu. Reino Unido saiu. Isso. O Reino Unido, que compõe a maior... Então, imagine, era a segunda maior economia da União Europeia, atrás apenas da Alemanha. E hoje eles saíram da União Europeia. Então, assim, você olhava para o mundo e parecia que aquela previsão dele era furada. E hoje você olha, depois da pandemia e agora com a guerra, não te parece que o mundo realmente vai ter esse esfacelamento do Estado-nação e essa combinação em blocos? O BRICS está se fortalecendo. O bloco eurasiático parece estar se formando de fato. A União Europeia talvez tenha a reincorporação do Reino Unido. Caraca, que brisa. Então a gente está falando. Então perceba, o mundo está fazendo tudo isso. E ele era um professor meio budista, claramente esquerdista, muito esquerdizado, assim, bem progressistazinho, mas muito bom professor. Então, eu até gosto. Eu nunca tive problema com isso do professor ser ideologizado, etc. O que eu acho horrível é que, independente, se o seu professor pode ser o cara mais conservador do mundo, você pode ter aula, cara, com o professor Ricardo Almeida, que é uma das pessoas mais conservadoras que eu conheço no Brasil. Ele é tradicionalista. Ele vai ter que te passar o material que o MEC está passando para ele.
E o material que o MEC passa para ele é um material, assim, completamente comprometido com a esquerda. Sabe qual? Aí eu ia fazer uma piada aqui, só que não ia ficar boa, não. Eu ia falar que a única solução era explodir em Brasília. Só que... eu não vou falar que eu discordo, não. Tá? É por aí mesmo. Não, mas esse tipo de piada não é bom se fazer, não. Não é bom fazer esse tipo de piada, não, porque daqui a pouco o Xandão tá aí, ó. Real. Hoje em dia tem Xandão. Tô brincando, Xandão. Eu defendo o Brasil. E defendo a democracia, o SUS e as vacinas. E tem que elogiar as urnas eletrônicas, senão ele fica triste. Corte rápido. Faca. É Tramontina. É muita brisa, porque parece que é conspiração, tudo que a gente tá falando. Parece muita teoria da conspiração. Mas, cara... Todas as teorias de conspiração dos últimos 10 anos Exatamente, mano. Todas. Quanto mais você olha, mais você sente que, tipo, mano, de fato, parece que tem uma organização secreta. Eu não vou falar com os Illuminati nem nada, mas que... Eu nem digo que é secreta, cara. Pode estar sendo muito explícita. É tão da nossa cara que tem gente que fala bem assim. Pô, você acha mesmo que os caras isso tão na nossa cara assim? O fato deles não se esconderem é o grande trunfo deles. Porque você olha e fala bem assim, cara, olha isso aqui, a Open Society Foundation está colocando negro contra branco na América hoje. E está exportando essa pauta para os outros países que são satélites. E a pessoa vai olhar para você e falar bem assim, você tá maluco, cara? Se eles quisessem financiar isso mesmo, ele nem fazia uma doação legal, ele ia fazer isso por baixo dos panos. É isso, a pessoa vai achar que é assim. E eu posso falar isso porque eu vi isso acontecer na UFBA. Tinha um rapazinho que estudava lá, não vou falar o nome dele aqui, mas ele tinha uma associação, ele tinha um projeto na periferia de Salvador. E esqueci o nome do projeto dele, mas é um projeto voltado para pessoas negras e periféricas, segundo ele mesmo. E assim, ele era uma pessoa que eu posso falar para você, uma das pessoas mais limítrofes que eu conheci na minha vida. Ele era uma das pessoas mais fracas intelectualmente que eu já conheci na minha vida. E o projeto dele conseguiu doação da Open Society Foundation. Só fazer um corte aqui. Pode continuar, você é uma Maharaj. Eu preciso ir no banheiro. Desculpa, é a segunda vez que eu faço isso. Foi mal. Suave. Tranquilo. E assim, esse rapaz conseguiu uma doação da Open Society Foundation. Imagine um projeto pequeno, com alguém limítrofe, está sendo financiado por uma das maiores organizações do mundo. Então. E é isso. E hoje esse cara trabalha diretamente de Brasília. Esse cara estava um dia desse tirando foto com o Silvio Almeida. Você acha que é natural? Com certeza não. Acha que isso não é natural? Não é natural. Uma pessoa tão limítrofe chegar ao ponto de estar hoje ao lado do ministro dos Direitos Humanos do Brasil apenas mostra como, com o network correto, você chega onde o dinheiro te levar. E o próprio Silvio Almeida é alguém que vive a partir das pautas americanas incensadas por essas instituições, como a Ford Foundation, a Society Foundation e tantas outras. Tem um ponto assim, o que a Fundação Ford faz hoje, tem gente que fala bem... Esse aqui é um ponto que... Esse aqui é um ponto interessante. Peraí que o Lucas está voltando. Pronto, agora que o Lucas voltou, tem aqui um ponto, Lucas, que eu vou querer levantar, que eu acho bem interessante. Sobre uma certa dualidade que parece de início conflitante, mas que eu acho que é complementar. No caso da Fundação Ford. Para quem não sabe, Henry Ford, fundador da Ford, e alguém que mudou durante muito tempo a forma de produção no cara que iniciou a Revolução Industrial. E assim, ele fez o que a gente pode chamar de grande
um grande modelo industrial durante mais de um século. Foi o Fordismo. Pois bem, Henry Ford era um nazista. Caraca, isso aí eu não Ford sabia. era nazista. Ele era nazista. Ele tinha correspondência inclusive com Hitler. Ele foi condecorado e ele tinha uma admiração enorme por Hitler. Ele era completamente antissemita. Henry Ford era completamente antissemita. Ele escreveu um texto, eu vou procurar o nome aqui. Não sei se é. Deixa eu ver aqui. Livro Henry Ford. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O Judeu Internacional. Vocês devem ter escutado isso. O Judeu Internacional, ou The International Jew, é um livro do Henry Ford. Né? Pois bem, ele era uma pessoa nazista. Hoje, a Ford Foundation é uma das instituições, uma das fundações que mais financiam a cultura woke e toda essa pauta progressista no mundo. Você acha que isso Cara, na verdade, eu acho que não, porque teve um dia que eu vi uma animação e é como se Hitler estivesse no século XXI e, tipo, ele viu que ele não conseguiu fazer o extermínio que queria dos judeus, então o que ele fez? Ele se juntou à sociedade, juntou à cultura woke, se juntou aos judeus, começou a fazer uma grande mistura de raças, digamos assim, e aos poucos os judeus nativos eles foram desaparecendo. Então, ele meio que fez como se diz? Uma prova real e... Um Rembrandt, sim. Mas meu ponto vai um pouco além. O meu ponto é o seguinte, não é conflitante, porque o nazismo hoje está muito mais próximo de toda essa pauta woke do que da pauta da direita ou da extrema-direita no mundo. A pauta da direita hoje é muito mais distante do que foi um dia o nazismo, do que o nazismo hoje é aquilo que você falou da vítima, vai perceber... né? Eles basicamente invertem, colocam o branco como a vítima e acabam entrando nessa pauta progressista também, mesmo que indiretamente. Por exemplo, o Black Lives Matter, que é aquele negócio de motor histórico que você falou, né? Da vítima. Sim. O nazismo hoje é isso daí. Eles colocam o branco como se fosse a vítima. Não, o branco não seria a vítima, ele seria o algoz. Pro Black Lives Matter. No caso do nazismo. No caso, o nazismo hoje coloca o branco como a vítima. Posso entender, mas não concordo. Mas, ok. O meu ponto é um pouco diferente. O meu ponto é o seguinte. Hoje, tudo que um dia o nazismo defendeu como segregação racial, você tem uma questão do ódio aos judeus e a Israel. Né? O ódio aos judeus, na verdade, hoje está muito ligado ao ódio a Israel e que eles buscam colocar como o ódio aos sionistas. Você tem todo um aparato divisivo de tentar tomar o Estado para aplicar leis tão fortes e uma sanção que quebra realmente essa sociedade e a deixa de joelhos. Você tem um anticatolicismo e um anticristianismo. Acho que ele caiu. Ih, caiu. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O nazismo e a cultura woke que tem de comum hoje. Você tem segregação racial. Você tem leis divisivas que colocam a sociedade de joelho. Ódio aos judeus, a Israel, travestido de ódio ao sionismo. Você tem, acima de tudo isso, um caso que para mim é o que mais aproxima, que é o anticatolicismo, anticristianismo, a partir de uma religião pagã. Era o paganismo germânico da Alemanha nazista. E você tem hoje, como eu falei mais cedo, o ecumenismo. Essa grande... não vou usar aquela palavra de novo, mas essa grande salada de religiões dentro das sociedades. Então, assim, se Henry Ford
foi um financiador e um nazista convicto, a Ford Foundation está apoiando a cultura woke tão somente manter o legado de seu fundador. Eles estão apoiando as mesmas pautas a partir de novos atores. Cara, que brisa. É conflitante no sentido, tipo, como que o nazismo, uma galera que perseguiu até mesmo homossexuais, contribui para uma indústria que acha. Nossa, o que eu vou falar agora vai parecer muito errado. Mas que acha que você mudar o século que você nasceu é algo muito normal. E você tem, na verdade, uma verdadeira... O que foi que Mengele, que foi o médico do nazismo, fez com aqueles experimentos com gêmeos e etc.? Ele estava tentando criar ele estava tentando, a partir da criação divina, suplantar o próprio Deus e fazer novas criações a partir de sua medicina. É isso que a indústria médica hoje, o complexo industrial transgênero, né, a indústria farmacêutica, as big pharmas, fazem com as pessoas que têm disforia de gênero. Eles criam novos humanos, eles quebram seu psicológico, eles mutilam sua carne, entregam para a sociedade um Frankenstein, entregam para a sociedade um colchão de retalhos, entregam para a sociedade alguém problemático do ponto de vista psicológico e mutilado do ponto de vista físico. É a medicina nazista levada às últimas consequências, só que hoje com o aval do Estado e com diversas leis passando para dar garantia a isso. Mais do que isso, com diversas empresas financiando e ainda com aplauso da mídia. Caraca, mano. Nossa, mano, é porque... Você vê, é um iceberg, né, isso daí. Isso, nossa, é um iceberg. É muito porque, um iceberg, cara. Você tem a ONU, você tem a OMS, que, assim, a ONU é pra evitar que, digamos, assim, ou evitar que uma outra onda nazista apareça. Só que eles contribuem. Sim. Caraca, mano. É por isso que eu falo, parece com a teoria da conspiração, mas, mano, tá aí. É porque, assim, eu tenho uma opinião que eu vou falar ela aqui, só que ela precisa ser melhor trabalhada, de forma até mesmo escrita. Porque eu sou uma pessoa que melhor escreve do que verbaliza. Sim. Né? Mas, assim, eu acredito que o nazismo venceu a Segunda Guerra Mundial. Caraca, agora... Perdeu no campo da guerra. Mas venceu no campo imaginário. Agora eu quero que você disserte isso, meu chapa. Os Estados Unidos, quando entrou na guerra para lutar contra a Alemanha, tinha políticas no próprio Estados Unidos que eram políticas apoiadas e eu diria que políticas que de algum modo deram inspiração para a Alemanha, como o caso da segregação racial. Né? Eles tinham ônibus com vagões para brancos e negros, você tinha bebedouros para brancos e negros, etc. É considerado o primeiro presidente fascista do mundo. Não é Benito Mussolini. Se chama Woodrow Wilson. Foi presidente dos Estados Unidos no início do século XX. Procure sobre Woodrow Wilson. Até hoje, a Casa Branca tem uma sala, né, com o que leva seu nome, Woodrow Wilson. Salvo engano, em Harvard também há o salão Woodrow Wilson. Então, assim... Assim, cortando rapidão, faz sentido, né, mano? Até hoje, tipo, a galera estadunidense, mano, preconceituosa pra caramba com estrangeiro, não é, mano? Mas eu não iria só por isso, não, porque eu acredito o seguinte, que essa questão do preconceito com o estrangeiro, que existe na América, existe em vários outros lugares, é uma forma de defesa da própria nação enquanto nação. Você é um corpo, a gente tem que entender que a nação é uma ficção. Quando eu falo por ficção, é o seguinte, todas as nações foram fundadas, em dado momento,
E foi a partir de muito sangue e luta que ela conseguiu ser formada. Uhum. E ela se torna, a partir de determinado momento, ela se torna orgânica. Para ela se tornar orgânica e se manter dessa forma, ela tem que ser fechada contra invasores. Sim, é que o que não faz sentido é porque, tipo, mano, os Estados Unidos é quase um Brasil, é um país muito miscigenado. Na verdade, essa é outra visão, acho que um pouco errada. Os Estados Unidos não é tão miscigenado quanto a gente acha, não. Não? Os Estados Unidos têm muitos negros, tem muitos hispânicos, tem muitos isso, muito aquilo, mas que estão divididos de forma muito categorizada da sociedade. A questão interracial do próprio relacionamentos interraciais, etc., é minoritário na América, e você vai perceber que é muito difícil, é muito minoritário um americano nativo, um redneck, ir lá e se relacionar com uma afro-americana ou com uma chinesa e criar família, etc. Isso é muito pouco lá nos Estados Unidos. Existem bairros apenas para asiáticos, existem bairros somente para negros. Exato, existem bairros somente para latinos, somente para brasileiros, somente para eles americanos. Ficam só então, assim, no próprio grupo, né? Não se misturam. Exato. Não você vai ter uma grande diversidade, mas não, você vai ter pouca miscigenação. Entendi. Um país miscigenado de verdade é o Brasil. No Brasil você vai ver realmente, é um país muito miscigenado. Mano, isso é um negócio tão louco que uma vez, eu não lembro onde, mas eu vi em algum lugar uma moça falando que nos Estados Unidos isso é levado tão a sério que, por exemplo, uma criança negra não pode brincar com uma criança branca na rua. Os pais não deixam se misturar desse jeito. Tem algumas regiões que são bem mais rígidos quanto a isso. No sul deve ser mais assim mesmo, eu acho, né? Você pode ter isso. Eu acho que... Eu sinceramente não vou poder te falar sim ou não. Hoje é bastante difícil falar esse tipo de coisa. Mas nas grandes metrópoles você não vai ter isso. Mas talvez nas cidades menores você possa ter sim. Porque são realmente as cidades menores, nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, é realmente uma questão quase que orgânica. A forma como eles se organizam comunitariamente. E você vai perceber isso também, por exemplo, aqui em Portugal. Aqui em Portugal, Lisboa e os arredores de Lisboa são regiões que não são regiões portuguesas. São regiões multiculturais. Você vai ter... Olha, no caso, quando eu fui para o Brasil agora, eu queria comprar lembranças de Portugal para levar para as pessoas aí no Brasil. Para o pessoal do MBL, eu levei livros, e para o pessoal lá de casa, eu queria levar lembranças realmente que lembrassem aqui Portugal. Somente havia lojas de indianos vendendo souvenirs de Portugal. Apenas indianos. Indianos tomam conta. Ou então os chineses. É chinês e indiano que toma conta desse tipo de comércio. Caraca, mano, os caras têm uma 25 de março, velho. Não é uma rua assim, não é uma 25 de março aquela rua. É literalmente lojas mesmo. Você vai entrar assim na loja e só tem indiano lá trabalhando. Então você percebe que são cidades pouco nacionais. São centros urbanos pouco nacionais. E isso, eu estava conversando hoje com minha esposa. Em 50 anos, toda uma cultura milenar será destituída de valor a ponto de deixar de existir. É por isso que, por exemplo, no Japão e na China, nos países asiáticos ali, principalmente nos países desenvolvidos da Ásia, é uma sociedade fechada em si. Uhum. É uma sociedade que não permite esse tipo de florescimento da multiculturalidade. O Japão é fechadão, mano. Veja uns vídeos do Japão, exatamente. Mano, os caras é assim, rigoroso culturalmente. E eu posso te dizer que eles não estão errados. Agora, claro, eu não vou entrar aqui muito nisso, porque é algo muito polêmico. Não, a gente não tá falando nada polêmico. Com certeza. Mas, mano, pode continuar, velho. Foi mal. Mas, assim, é isso. Eu não acho que eles sejam errados, o Japão, a China não estejam errados, porque a China, por exemplo, é uma história, são 5 mil anos de história. Uhum. 5 mil anos de história, sem precisar abrir suas portas para todo o planeta.
A China está em todo o planeta, mas o planeta todo não está na China. E é por isso que a China hoje volta a ser a potência que um dia foi. Cara, A Europa se tornou satélite dos Estados Unidos e não vai deixar de ser. Porque culturalmente não existe mais, cada vez menos existe uma Europa de forma cultural, enquanto a sociedade está enfraquecida e os imigrantes que vêm para a Europa não irão lutar pela Europa, por óbvio. Eu, por exemplo, se tem alguma guerra aqui, meu amigo, eu pego o meu caminho e vou pro Brasil. Falou, rapaziada. Eu não vou lutar Falou, gajos. Claro. Eu não vou, tipo assim, valeu, Malta, até a próxima, lutem bem, muito obrigado aí. Obrigado tchau. por me hospedar. Eu não vou lutar por uma nação que não é a minha. Só que, mano, vou te cortar rapidão, porque eu acho que, assim, acho que nenhum Brasil lutaria por ele mesmo, porque a gente perdeu, digamos assim, identidade, igual, tipo, o Japão e a China têm. Mesmo que a gente seja um país miscigenado, cara, a gente tem uma identidade, a gente tem uma história, só que a gente não explora ela. É porque eu acredito, antes de tudo, o seguinte. Eu não acredito muito na nossa ideia de que o Brasil é um país que tem uma identidade. A tal da identidade brasileira é muito ficcional. Eu acredito que existem realidades regionais e existem identidades regionais que no final a gente incorpora como sendo uma coisa só. Não à toa, quando você vai fazer uma representação do Brasil para o mundo, é uma representação do Rio de Janeiro. Não, isso é lamentável. Porque o Rio de Janeiro é o que há, talvez, de mais comercial e menos, como posso falar? E menos identitário. Você entende? Sim. E você vai perceber um outro ponto. Geralmente, quando você vai vender o Brasil para fora, é a imagem do Rio de Janeiro com o sotaque de São Paulo. É mesmo, né, mano? Olha, porque o sotaque, trairagem. Porque o sotaque de São Paulo, tirando aquele ali do pessoal mais de classe média, alta, tal, que tem aquele sotaque meio puxadinho, ou então de classe muito baixa, que tem aquele sotaque meio tentando tirar o de ladrão, o paulista médio, ele mal tem sotaque. Você vai comparar com o baiano, com o pernambucano, com o manauara, com o que seja, o sotaque do paulista é muito menor, menos acentuado. Então a imagem do Rio de Janeiro com o sotaque de São Paulo. É isso que vende para o mundo. Porque identidade nacional mesmo nós não temos. Sim. Então, e isso é um problema para o Brasil. O Brasil tem um grande problema. Isso é o que me deixa bravo, porque a gente é muito rico culturalmente, a gente tem vários tipos de cultura, só que a gente não explora elas. Por exemplo, eu fui num evento em Ribeirão Pires, que era só de coisa nordestina. Mano, evento assim, sensacional, mas tá preso em 2.000 metros quadrados. Você ainda assim não consegue explorar muito desse tipo de cultura, que, sinceramente, pra mim, a cultura nordestina, mano, é sensacional. Eu amo demais. Porque assim, a gente também a cultura que a gente tem como cultura nordestina é uma junção de várias culturas estaduais ali, porque a cultura baiana é muito diferente da cultura pernambucana, é bem diferente. Que é muito diferente da cultura maranhense, que é muito diferente da paraibana, etc. Mas a gente tem muito assim como ideia o sertanejo, né? Alguém que veio do sertão, etc. Esse é mais a ideia de Nordeste que você tem, mais ou menos. Mas assim, eu acho que a gente vende mal porque é algo também que é mal construído. A cultura baiana é uma mistura tão grande de várias culturas que vai do português ao escravo ao indígena. É uma junção ali tão que você vai perceber, por exemplo, da comida. É difícil você exportar a comida baiana, porque é uma comida muito carregada em tempero.
É uma comida que a pessoa que não é acostumada, meu amigo, vai comer agora e vai passar mal daqui a 2 minutos. Sim. É muito difícil você levar essa cultura baiana para fora, porque são culturas que foi uma cultura que absorveu de tal forma o seu período histórico inicial ali, com a escravidão e etc., e se manteve durante muito tempo, que hoje é difícil você levar para o resto do mundo esse tipo de Não, mas comida. a minha raiva não é Então, nem levar pro resto do mundo. A minha raiva é dentro do Brasil mesmo. Nem no Brasil esse negócio tão construído assim. É fechado. concordo, mas pense, você vai levar para o mineiro, em Minas é do lado da Bahia, você vai falar para o mineiro bem assim, olha, hoje você não vai comer seu feijão tropeiro, não, você vai comer esse vatapá. Meu amigo, o mineiro vai pegar o vatapá e vai jogar na sua cara. E ele vai jogar na sua cara, porque é uma comida. E assim, eu não estou falando mal da comida baiana, nem nada do tipo. Eu sou baiano. Mas o que eu estou falando é, a cultura brasileira, ela é, de alguma forma, muito restritiva. As culturas que existem no Brasil, elas são restritivas. Poucas são as culturas que conseguem ter essa nacionalidade. Como eu estava falando sobre a questão da comida mineira. A comida mineira, ela talvez tenha essa capacidade de ser exportada para outros lugares. Porque você vai ter ali o quê? É um feijão, é um arroz bem temperado, com um tocinho ali que você vai cortar ele, você vai temperar legal, botar um limão, deixar ali um tempinho, fritar ele na banha. Belo E aí, torresmo. meu amigo, você tem... Exato, você tem uma... É muito diferente. O Brasil é tão grande que tem essas disparidades. Agora, veja, eu acho que, de certo modo, o Brasil tem um problema que vai enfrentar e não vai demorar para enfrentar, que é o seguinte. Nós temos todas essas regionalidades que impedem o Brasil, enquanto país, se firmar enquanto país mesmo. Explico. É difícil para um sulista entender que mora no mesmo país de um baiano. Uhum. É difícil um catarinense entender isso. É difícil alguém que nasceu em Manaus entender que o rapaz que nasceu no Rio Grande do Sul, o gaúcho, compartilha dele a mesma nacionalidade. Uhum. É totalmente Porque não há distinto. nada que ligue o gaúcho ao manauara. Caraca, Manauara, nem dessa eu sabia, mano. Putz grila. Uma pessoa que nasce em Porto Alegre é porto-alegrense. Alguém que nasce em Manaus é manauara. O que é que liga esse manauara ao porto-alegrense? Nada. Então, assim, é muito difícil, enquanto país, você conseguir fazer uma ligação de que eles nasceram e vivem no mesmo país e têm a mesma nacionalidade e dividem uma mesma cultura. Porque não dividem. Uhum. Não dividem. Não dividem a mesma cultura. E aqui não é só aquela... Aqui em Portugal é um país desse tamanho, que tem 10 milhões de pessoas, e você tem a divisão do sul com o norte e ali o centro do país, que é o Alentejo. Você tem aquela questão, não, o pessoal do norte xinga muito, o pessoal do Alentejo trabalha pouco, o pessoal do sul é isso, aquilo, outro. Você tem esse tipo de divisão. Mas, enquanto cultura, eles entendem que é uma cultura só. Porque o país é muito pequeno. Você não vai ter como fazer desse país pequeno ter essa diversidade tão grande de cultura. E é por isso que quando você tem esse emaranhado de várias nacionalidades dentro desse mesmo espaço geográfico tão pequeno, você sente isso ao olho nu, sabe? Você consegue olhar e perceber essa disparidade, essa quebra do tecido social. O Brasil vai passar por isso, sabe em que momento? Estamos agora chegando em um ponto que é o fim do nosso boom demográfico. A bênção demográfica acabou para o Brasil. O Brasil teve um tempo que estava legal, que era assim, você tem bastante gente entrando no mercado de trabalho, apesar de ter muita gente velha no INSS, etc. Você tem também muita gente trabalhando, porque tem muita gente em idade produtiva. Uhum. Só que o Brasil está envelhecendo e o Brasil não está mais se reproduzindo, não está procriando mais no nível de fazer essa substituição populacional para se manter de forma sustentável. O que vai acontecer com o Brasil? Vai ter uma população velha com menos gente em idade produtiva e dentro de alguns anos, sem a capacidade de procriar
de modo a ter uma sustentabilidade no número de pessoas que vivem nesse país, a gente vai ter um decréscimo populacional. Estamos falando de um país desse tamanho, com um decréscimo populacional, e quem está lá está envelhecido. E aí, amigo? A gente vai virar um Japão, só que pobre. Exatamente. Um Japão pobre e muito grande. Uhum. A gente vai ter que abrir para países como Angola, Haiti, etc. Fazer migração para o país de pessoas jovens, a fim de estabelecer comunidades locais que consigam trabalhar. Né? Ter mão de obra. Mão de obra. A gente vai importar mão de obra de países mais pobres que o nosso. Em regra, os países mais pobres exportam mão de obra menos qualificada. Porque um país não é pobre à toa. O país é pobre, em grande parte, por ser pouco qualificado. E aí? Me diga, como se sustenta esse país? Porque para ter gente somente desqualificada chegando no seu país, nada adianta. Você vai ter muita gente limpando rua e pouca gente vai um site que seja. Uhum. Caraca, mano. É uma desvirtuação de tantos pontos que parece coisa pequena, mas depois vira uma grande bola de neve. E vira uma grande bola de neve. Mano, você tá... E isso se deve muito a uma ideia que a gente tem. Eu tava conversando todo um dia desses com um rapaz que eu sempre fui muito crítico assim, dessa questão de Bolsa Família, etc. E hoje eu começo a ficar mais favorável sobre um ponto. Se o Bolsa Família fizer mais gente ter filho no Brasil, Deus abençoe. Vai ser a única forma do Brasil se sustentar de forma orgânica. Uhum. Porque o Brasil já tem muitos problemas e com o fim desse boom demográfico e com o decréscimo populacional, a gente vai ficar com problemas muito maiores. Muito maiores. Então, mano, você tem fim da família, fim dos brasileiros, digamos assim. Sim. Tudo por causa bom, de... Agora que você falou uma coisa interessante aí. Se é o fim dos brasileiros, talvez seja bom pro mundo, né? O mundo odeia os brasileiros, né, mano? Acabou o Bostil. Caraca, né, mano? Intancável. Intancável o Bostil. Mas isso... que é até engraçado de pensar que isso, na verdade, é uma coisa tão antiga. Como você falou, tipo, vem da Revolução Francesa. Toda essa dissociação. E... Eu acho que é anterior à Revolução Francesa, mas eu tentei botar da Revolução Francesa para cá. Uhum. Eu acho que é mais antigo Não, que a Revolução Francesa. Mas enfim, essa dissociação é porque é que assim, até pra mim tá sendo confuso. Porque como é que o cérebro humano, agora a gente vai entrar um pouco mais na psicanálise, se corrompeu tanto assim, cara? Porque, beleza, a gente já passou muitos séculos e por isso que a gente tá nesse nível. Mas quando é que o homem olhou pra ele assim... Quer saber? Esse corpo meu aqui tá errado. Não faz muito sentido, não. Não tô confortável. Porque, mano, você não... Não sei se é por causa que era cultural, se as pessoas tinham medo, mas, mano, há 50 anos atrás, talvez até mais, uns 100 anos atrás, mano, você era homem, ia pra roça e acabou. Tá ligado? Hoje em dia tá fácil. Porque tem um ponto que é o seguinte. Até chegar ao corpo, muitas outras coisas foram desconstruídas. Uhum. Né? É porque o livro, não sei onde está. Só um segundo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Logo na introdução do livro, o Richard Weaver ele traz o seguinte. Abre aspas. Podem acusar-nos aqui de uma excessiva simplificação do processo histórico, mas mantenham a opinião de que as ações políticas conscientes dos homens e dos governos não são meras racionalizações de algo que foi realizado por forças inexplicáveis. Elas são, antes, deduções feitas com base nas nossas ideias mais básicas a respeito do destino da humanidade e têm grande capacidade, embora não desimpedida, de determinar nossa trajetória. Por essa razão, considero Guilherme de Ockham
o melhor representante de uma mudança que ocorreu neste momento crítico da humanidade, na concepção que o homem tem da realidade. Foi Guilherme de Ockham quem propôs a funesta doutrina do nominalismo, que nega a existência dos reais. A vitória de Ockham fez com que os termos universais fossem rebaixados a meros nomes servidores de nossa conveniência. Pois bem, como eu falei, antes de chegar no corpo, várias outras coisas foram desconstruídas nesse processo. A gente começa por um esvaziamento dos conceitos mais básicos. Não à toa, quantas vezes você já deve ter ouvido que Deus é uma metáfora para todo o universo? Isso virou rotina agora. Ou que o universo está... Nós somos o universo, né? Você consegue... Você é uma pequena amostra de todo esse universo, e blá, blá, blá. E o último caso foi aquele pastor David Leonardo, que é um pastor, bom lembrar, que chegou a falar... David Leonardo chegou a falar que você é o coração de Jesus, algo do tipo que ele falou. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o ponto fraco de Deus, muito bem. Eu tenho um livro aqui do Iago Martins, que ele fez junto com outros pastores, que é Você não é o ponto fraco de Deus. Só pra, mano... Nossa, eu ainda não vi esse. E o Iago Martins, vou lembrar, que está na revista Valete também. Ele tá? Ele tava aí em Portugal mês passado, não tava? Sim, teve oportunidade? O Iago Martins... Não, eu só vi depois que ele estava aqui. O Iago Martins agora é colunista da Valete também. Que chique. Nossa equipe tá boa demais. E assim, o caso do Leonardo. Quando ele fala que você é o ponto fraco de Deus, ele está dizendo que você tem uma importância tão grande que consegue enfraquecer aquele que é onipotente. Uhum. A desconstrução aí está na própria ideia de Deus, que perde sua onipotência. E aí a gente vai aqui para... Então, a gente passa por isso, como eu já falei, a gente perde a monarquia, então você perde o poder absoluto, você perde a autoridade absoluta, depois você perde toda a autoridade, e você perde depois o seu laço com a sociedade, até sobrar o quê? O que é que sobra para ser desfeito? O próprio corpo, você mesmo. Tudo o que é externo a você já foi destruído. Sobra você para se destruir. Caraca, mano, que brisa. E é só você que pode se destruir. É uma autodestruição, porque é a única coisa que sobrou para ser feita. Cara, a gente vive no mais puro, mais extremo niilismo. Essa é real. Tem um texto, um ensaio do russo, Israel Russo da Valete. Deixa eu só ver se foi nessa revista ou foi na outra que ele colocou. Cara, tem um ensaio dele maravilhoso sobre Nietzsche. Mano, eu e o Ahmad, a gente costumava ficar falando por horas sobre esse assunto de madrugada, mano. Aí, olha que legal. Aqui é o texto do Renan. Esse aqui foi um texto meu sobre a direita na América Latina, muito bom. O professor Ricardo disse que foi o melhor texto que ele leu nessa edição da revista, inclusive. Não estou mal, não. Acho que não é nessa. Mas o que saiu nessa edição aqui, na edição 01 do Russo, foi esse texto aqui, né? A democracia ou uma deformação iluminista. Isso. E aqui ele já traz um ponto legal sobre o projeto iluminista, que ele coloca até uma ideia aqui de hexagrama, etc., mas não vou entrar nisso agora. Mas tem um outro ensaio, que eu acho que é na edição seguinte dela, que ele fala sobre Nietzsche, e ele diz que há uma frase do Nietzsche que foi muito mal interpretada ao longo dos anos, que é sobre a morte de Deus. Deus está morto. Deus está morto. Não é ele que está decretando a morte de Deus. Não é Nietzsche que decreta a morte de Deus. Ele constata a morte de Deus. Ele olha a sociedade e fala, mano, Deus já não é mais segundo ele, nós mesmos matamos Deus. Ele está constatando Sim. Ele constatou a morte de Deus. Então, temos uma visão de achar que ele está decretando essa morte. Mas ele não está. Ele está fazendo ali uma espécie de... uma observação atenta
de alguém que viu e entendeu a sociedade. Sim. É a modernidade líquida, né? Acho que é assim que Kant fala. A gente. Kant, Não, Bauman. é Bauman. Bauman, isso. Bauman, ele escreveu essa frase, né? E que a gente vê é, tipo, mano, a mais pura relativização dos indivíduos. Você é o que você, sei lá, olha na TV, olha dos filmes ou qualquer outra coisa, mas você não é aquilo que você foi criado pra ser, digamos assim. Então a gente tem Sim. não tem mais virtudes. Eu e o Ahmad teve um professor que ele ficou 3 anos pra falar que uma mesa é uma mesa. Tipo, ele chegou no primeiro dia de aula e falou: "O que é uma mesa?" E todo mundo tentando entender o que é a mesa. Aí ele chegou no último dia de aula, terceiro ano do ensino médio. Uma mesa é uma mesa, porque ela foi criada pra ser uma mesa. A sociedade não tem mais isso. Exato. E é a questão do nominalismo, né? Tudo bem, o que é uma mesa? Poxa, uma mesa. Você vai pensar em tantas ideias sobre uma mesa, mas uma mesa é só uma mesa. A palavra mesa está designando o objeto mesa. Sim. Ela tem um vaso vinculante com o objeto. A palavra mesa não pode estar em uma nuvem, pairando, como se fosse algo que por si só tivesse um significado. A palavra mesa está diretamente ligada, está vinculada com um objeto que ela descreve. É uma descrição de um objeto. Então, assim, a gente hoje perdeu muito isso. Não à toa, você vai perceber, vamos trazer para o debate político, a ideia de fascismo. Nossa, o O que é fascismo, fascismo? ele tirou totalmente o significado hoje, Não cara. existe mais fascismo. Não existe. Existem duas posições políticas no mundo hoje. Democracia ou fascismo. Né? E democracia é quem concorda comigo. Se você concorda comigo, você é democrata. Se você discorda comigo, você é fascista. Sim. E é isso. Basta ver as pessoas falando bem assim, não, eu voto pela democracia. Mas espera aí. Vou pegar o caso americano. Muita gente, até do Partido Republicano, votando no Biden, porque dizendo que era um voto pela democracia. Mas o Donald Trump passou 4 anos no poder. Ele ameaçou a democracia americana? Pois bem. Aí houve um caso ainda pior. Tem um livro de um jornalista chamado Jim Sciutto, da CNN. Ele era da CNN americana. Ele escreveu um livro chamado The Madman Theory, que é a teoria do homem maluco, né? E ele que é sobre os 4 anos de Donald Trump na presidência. E bem, ele tem um capítulo que fala sobre uma entrevista dele com um general. E o general admite que mentiu para a administração americana sobre a retirada de tropas do Afeganistão. Houve uma ordem expressa para retirar tropas do Afeganistão e da Síria. Ele mandou uma parte da tropa, avisou para a Casa Branca que tinha enviado e para o Pentágono que tinha enviado toda a tropa de volta para os Estados Unidos e ficou com soldados trabalhando, agindo em solo estrangeiro, fora da supervisão dos órgãos competentes americanos. Caraca, mano. Oxi, mano. Cara louco, velho. E ele falou isso se sentindo heróico. Um jornalista da CNN reportou isso como um caso de bravura contra as ordens de um maluco que está na presidência da República. E é isso. É um general dizendo que ficou em solo estrangeiro, agindo talvez contra a lei, talvez dentro da lei, ninguém vai saber, porque não havia nenhum tipo de controle quanto a isso, fora de qualquer tipo de aparato democrático, e ele se tornou um baluarte da democracia, e o presidente da República se tornou o ditador da história. Por quê? Porque ditadura e democracia são palavras que não designam mais a nada de forma substancial. São apenas rótulos. Mano, eu fico pensando como que esse cara conseguiu realizar isso. Porque tem que ser uma collab muito grande pra ele ter feito algo assim. Sim.
Tinha gente dentro do Pentágono que sabia, ele disse que havia gente dentro do Pentágono que sabia, falsificação de nomes de soldados, várias Ou seja, o coisas. presidente agora não representa mais nada. E é Nada, por o isso poder que do eu presidente gosto é- da imagem de um rei. Mas assim, a gente tem que também entender duas coisas. No caso dos Estados Unidos, existe a política e existe o Deep State. O Deep State é uma estrutura organizacional e organizativa que atua por debaixo das instituições, que molda essas instituições, que verdadeiramente manda nessas instituições. E é o Deep State que depois Donald Trump. Caraca, Illuminati total essa parada, né, mano? Mas, mas assim, o Deep State para mim é algo que não tem muito. Como que alguém vai discordar disso? É algo que está documentado. É que assim, eu falo Illuminati total não discordando de você, é que tipo... Não, sim, eu entendo o que você falou, que tipo assim, é meio conspiratório Sim. e tal, mas eu acho que é muito claro isso. Uhum. Você vai ali observando, você vai vendo. E uma outra coisa que tem eu concordo com você sobre a questão da imagem de um rei. Existem o Curtis Yarvin, o Clube MBL, até fez um documentário que ficou assim, maravilhoso, sobre o Curtis Yarvin. Ele diz que existem apenas 3 formas de governo, né? A monarquia, que é o governo de um, a oligarquia, que é o governo de muitos, de alguns, na verdade, o governo de alguns, e a democracia é o governo de todos, é o caos. Ele disse que a oligarquia sempre vai degenerar em violência entre aqueles alguns, porque querem chegar, porque esses alguns, todos eles querem ser o um, né? Todos eles querem concentrar poder em si mesmo. E a democracia é totalmente inviável e impossível de dar certo, porque é um caos completo e todos ali, os eleitores são pouco instruídos e os eleitos menos ainda. E é por isso que ele fala sobre a questão de monarquia, sendo esse um, geralmente, uma pessoa que vai ser aclamada por suas qualidades, aclamada por sua capacidade, aclamada por sua força, aclamada por sua inteligência. E quando a gente destrói esse um, e a gente tenta fazer uma democracia de todos cada vez mais, as jornadas de junho, principalmente, ali, aquele Occupy Wall Street, entre outros movimentos, foi muito disso, né? Que, assim, tentar deixar a democracia ainda mais horizontal, sem autoridade, tirar ainda mais a autoridade, tentar esmagar a autoridade e deixar tudo aqui como se fosse um. E como a direita, durante muito tempo, se imaginou como alguém que defende a ordem e a autoridade, se tornou o alvo principal, até mesmo das autoridades. É que eu, na verdade, eu nem consigo enxergar a democracia como, de fato, uma realidade. Pra mim, sempre foi uma oligarquia. E, assim, você tá lá voltando, beleza. Mas, mano, tem, digamos assim, uma mão invisível por trás que, mano, que redige tudo que vai acontecer. Inclusive, mano, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas que até pode ser real, de One Piece. One Piece, você tem um governo mundial, né? Que no anime todo você entendeu que ele era redigido pelos fundadores do mundo e por 5 anciãos. Então, tipo, esses fundadores do mundo eram 20 famílias, se eu não me engano. E tinha 5 anciãos que, mano, eles faziam uma reunião entre si e decidiam o que ia acontecer no mundo. Vou dar spoiler agora, hein, rapaziada. Se você ainda tá atrasado no anime. Pra quem tá no mangá já sabe. Aí, essa galera toda, essas 20 famílias, os 5 anciãos, eles falaram, ó, vamos fazer um trono no centro do mundo e ninguém vai sentar nele. Ele vai ser um símbolo que o nosso poder entre reinos é igual. Aí, do nada, no meio do mangá, apareceu um cara gigante e sentou nesse trono e falou: destrói uma ilha e essa ilha nunca existiu na história. Pra mim, isso é muito conspiratório, mas é algo que pode ser realidade nas políticas internas que a gente não faz ideia o que acontece nesses porões, digamos assim, políticos.
Então eu não consigo enxergar de fato democracia como uma realidade. Sim, assim, democracia, Estado, tudo isso são ficções. E eu acho que o Estado moderno, principalmente, ele é muito ficcional, porque ele não tem um papel de autoridade real. A gente se sujeita a ele, mesmo não concebendo sua autoridade. Mas a gente também tem que ter cuidado, porque é o seguinte: as discussões políticas e as facções políticas, tudo isso, elas existem de fato, e há uma disputa real e genuína. É interessante a gente saber isso. Há uma disputa genuína. Eu vi muita gente com a vitória do Lula sendo, de algum modo, fatalista, falar bem assim: bom, perdemos, a gente perdeu tudo, não existe mais chance de dar certo, o PT vai ficar agora 30 anos no poder e pronto, acabou o mundo. Então, vamos com calma. Não é tudo assim. Primeiro que não existia todo... Muita gente falando bem assim, estava tudo... Soltaram o Lula para botar numa presidência. Então, não é assim. O Lula foi preso durante 583 dias de forma real. Quando eu pensei que o Lula se reelegeu, o que existe... Sim. Assim, de cara eu pensei, ó, voltaram a ter, assim, uma figura representativa extremamente forte. Já no início de governo eu falei, caraca, o Lula perdeu muita força depois que ele foi solto, cara. E é exatamente esse o ponto. As pessoas estavam pensando bem assim: o Lula agora vai ser um ditador, tal. O Lula está fraco, está nerfado. Tá muito fraco. Porque o que existe é uma correlação de poder. Existe uma correlação de força. A direita perdeu porque apostou suas fichas em um cavalo fraco. Bolsonaro é um cavalo fraco. A gente apostou as fichas na pessoa errada. E a gente paga as consequências pela escolha errada. Mas, aqui também vem uma questão: como a gente tende a não querer assumir a responsabilidade pelos próprios atos errados, a gente tende a falar assim: a gente está perdendo tudo por culpa desses globalistas, filhas da mãe, tal. Não, amigo. Tá, porque você escolheu errado, você escolheu mal e a conta chegou. E a conta chega. Então, assim, a gente também tem que ter cuidado, porque a gente, às vezes, começa a dar uma viajada e aí parece que o mundo todo está dentro de uma cordinha assim, tem uma pessoa lá em cima fazendo assim e somos apenas marionetes. E não é bem assim. Há uma correlação de forças muito forte, há uma briga forte, e hoje a direita está fraca porque apostou muitas vezes no cavalo errado e nas ideias erradas. O Brexit aconteceu, o Reino Unido saiu e era uma ideia de direita no Reino Unido. O Reino Unido está falindo. É a economia que mais está sofrendo com a guerra. Não é a Rússia que está sofrendo, é o Reino Unido que está sofrendo. Muito por conta do Brexit. Então, a gente está falando de um país que vai punir a direita, vai punir o Partido Conservador, porque as ideias que o Partido Conservador apoiou nos últimos anos levou a uma consequência catastrófica. O Partido Trabalhista inglês está com a melhor porcentagem dos últimos, 20, 25 anos nas pesquisas eleitorais lá na Inglaterra. E não é à toa. É porque as ideias do Partido Conservador levou a Inglaterra a um ponto muito ruim, economicamente, politicamente, etc. Então, aqui o que eu penso, então, assim, as consequências, não é nem... a ressaca chega. Não é nem que, tipo, tem um cara que comanda tudo, mas, tipo, as Big Techs, eu acho que elas têm mais poder político do que os próprios políticos e mais do que as pessoas. Sim, mas os empresários têm mais poder do que os políticos. Poucos são os políticos que têm mais poder hoje do que o Elon Musk, do que o Mark Zuckerberg. Exatamente. É o Putin, é o Xi Jinping, etc. O Joe Biden não existe enquanto estadista. O Joe Biden é alguém fraco. O Joe Biden é uma imagem assim, ridícula. Ele foi o menor da história americana, né? Foi o menor presidente. Ele é o presidente mais fraco que já passou por aquela cadeira. Então, assim, também tem que entender. Pronto, a esquerda vai pagar também o preço nos Estados Unidos por ter apostado no Biden. Vai pagar o preço. Vai ser o DeSantis ou o Trump a vencer as eleições. A vencer nas eleições. Chega, a conta chega. A gente pode ter certeza que a conta chega. Porque assim... Galera,
Aqui já tá chegando, aqui já são 22 horas. Na verdade, você é de Portugal, né, mano? Nossa, mano. Esse negócio de fuso horário. A conversa tá muito boa, mas. Não, tudo bem, mano. A Vamos gente também tentar, ficou quase 2 horas conversando, a gente discutiu pra caramba. Eu gostei demais, mano, dessa conversa. Acho que foi a mais polêmica que a gente já teve. A polêmica foi mais no início, mas eu gostei do resultado que a gente tem chegado. Mano, eu só vou pedir pra você dar sua última conclusão, assim, de forma geral, e recomendar um livro. Pronto. Bom, vamos tentar fazer uma conclusão que feche tudo isso. Porque a gente abriu Diversos janelas, assuntos. agora a gente tá fechado. Acho que dá pra começar que, tipo, as Big Techs é manipulativa pra caramba. Acho que dá pra começar nisso. Sim, eu escrevi um relatório sobre isso, né, sobre como as redes sociais estão manipulando e adoecendo a juventude em todo o mundo. Sociedade em geral. E a gente tem que entender que elas têm essa força porque nós deixamos ela entrar em nossa vida. Hoje, durante muito tempo, o celular foi um acessório nosso. Hoje ele não é um acessório, ele é parte de nós. Se você esquece o celular em casa, você volta para sua casa e busca o seu celular. Não importa onde você está. Porque você sabe que vai passar o dia todo sem comunicação com o mundo, é como se você fosse uma ilha. O celular te conecta à sociedade. Porque você está desconectado da sociedade. Você, enquanto homem, enquanto sujeito, está desconectado da sociedade. E é esse smartphone que te dá a conexão com todos os outros. Porque todos os outros só estão conectados, enquanto sociedade, a partir desse smartphone. Então, assim, tem esse ponto que é a técnica, a revolução tecnológica nos levou ao nível de que nós somos um apêndice ao smartphone, nós somos um apêndice às redes sociais. Não, elas não mais servem a nós. Nós fazemos parte delas. Né? E isso acarreta diversas outras coisas. Porque toda a lógica que eu falei, que começa com o nominalismo, passa pela Revolução Francesa. Pô, a gente fez aqui uma regressão enorme na história para chegar até agora. Tudo isso vai sendo validado. Toda essa desconstrução é validada a partir das redes sociais e a partir do algoritmo mestre que nós não conhecemos. Você quer saber o que é mais próximo de Deus hoje da sociedade? O algoritmo das redes sociais. Não conhecemos, mas ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele conhece mais sobre você do que você mesmo. Ele sabe suas preferências. Ele sabe o que vai te dar e ele te controla. E a onipotência dele quando ele exerce o controle em cima de você, através da dopamina. Ele te oferece coisas que ativam sua dopamina e te deixam em estado letárgico, em estado feliz, que você vai estar prazeroso assistindo aquilo ali e você vai estar sempre dócil às Big Techs. Então, é o que há de mais próximo de Deus nas nossas sociedades, são de fato as Big Techs. E nós temos um grande conglomerado no mundo hoje de instituições e grupos empresariais dispostos a mudarem a forma como a sociedade existe, porque eles acreditam que a sociedade está vivendo de forma insustentável. O Great Reset, eu estava conversando até com o Bisoto essa semana, e ele falou, vai ler lá sobre o Great Reset, você vai ler lá Klaus Schwab, e você vai perceber. O que ele está falando é, o mundo só estará de forma sustentável se tiver 500 milhões de pessoas vivendo em todo o planeta. Só que hoje nós temos 8 bilhões. E aí? Como que a gente vai conseguir eliminar 7,5 bi? A eutanásia canadiana e suíça talvez seja uma forma. Bom, então eu vou fazer uma indicação de livro. E eu acho que nenhum livro vai ser melhor para indicar do que um que eu citei já durante a nossa conversa. Que é esse aqui. As Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver. Caraca, mano. Todos vocês que estão em casa, procurem, leiam. É maravilhoso. Isso aqui é qualidade. É isso aqui que vai abrir a cabeça de muita gente. Mano. As ideias têm consequências e nós não raramente temos ideias ruins e não queremos que elas tenham consequências sobre nós. Mano. Além disso, quero só fazer aqui o último merchan. Assinem a revista Valete, todo mundo que está assistindo. Assinar a revista Valete, maior empreendimento intelectual de direita que existe no Brasil hoje.
Perfeito. Mano, que conversa mind-blowing do caramba, velho. Sensacional. Ó, a gente tem que fazer uma Foi. parte 2, mano. Foi muito bom isso aqui, velho. Eu topo. Gostei muito da conversa com vocês. Eu topo uma parte 2 aí pra gente fazer. Caraca, mano. Foi sensacional. Preciso de uma parte 2. Minha alma anseia por essa parte 2, porque tem muita coisa ainda. E ele caiu, eu acho. Caiu de novo, não. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Um abraço aí pra todos e muito obrigado pelo convite. Eu topo sempre a parte 2. Senhoras e senhores, essa foi a conversa com o Orlando Lima. Muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos. Eu espero um dia fazer a parte 2 com o Orlando. Ele não tá ouvindo a gente agora, mas saiba que eu agradeço muito, Orlando, pela sua presença. E todas as redes sociais dele vão estar na descrição. Até a próxima, Hamad. É isso aí, galera. Até mais. Foi um Beleza. prazer estar aqui hoje de novo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.